galera do Mundo Edu, beleza? Aqui é a Dani Bressan, estamos em mais uma videoaula de biologia e hoje nós vamos ver o sistema reprodutor. Toca a vinheta! O sistema reprodutor é composto pelas gônadas e pelo trato reprodutor. As gônadas, além de produzirem os gametas, também produzem hormônios sexuais. No sistema reprodutor masculino, as gônadas são os testículos, que produzem os espermatozoides nos túbulos seminíferos. Além disso, eles também produzem a testosterona, que é o hormônio andrógeno, o hormônio formador de características masculinas. O eixo hormonal começa lá no hipotálamo com a produção de GnRH, hormônio liberador de gonadotrofinas, que age na hipófise. E a hipófise, por sua vez, vai produzir dois hormônios, o LH e o FSH. O FSH, hormônio folículo estimulante, é o hormônio responsável pela formação de gametas. No testículo, ele vai agir nas células de Sertoli, que vão estimular a produção de espermatozoides. O LH, por outro lado, o hormônio luteinizante, está relacionado à produção de hormônios sexuais, no caso masculino, a testosterona. O LH vai agir nas células de Leydig e vai promover a produção de testosterona. A testosterona vai ajudar a produção de espermatozoides e vai fornecer ao homem os caracteres sexuais secundários, como a barba, a voz grossa e a distribuição diferenciada de gordura. A testosterona também é um hormônio anabolizante, ou seja, ela promove o aumento de massa muscular. Alguns atletas usam testosterona e outros anabolizantes semelhantes à testosterona para aumentar de forma ilegal sua massa muscular. Essa testosterona exógena, essa testosterona que vem de fora, acaba causando um feedback negativo. Ela acaba inibindo a liberação de LH lá na hipófise, acaba acarretando uma diminuição na quantidade de testosterona no testículo e a atrofia desse órgão. Já no sistema reprodutor feminino, as gônadas são os ovários, que produzem progesterona, estrogênio e os ovócitos nos folículos ovarianos. Ao contrário da produção de espermatozoides, a produção de ovócitos não é contínua, ela segue um ciclo, que é justamente o ciclo menstrual. Do ponto de vista do ovário, a gente pode simplificar o ciclo menstrual da seguinte forma. Primeiro, existe o desenvolvimento do folículo ovariano, que tem o ovócito lá no meio. Depois existe a ovulação, quando esse folículo já desenvolvido expulsa o ovócito. Esse folículo então se transforma no corpo lúteo, ou corpo amarelo, que começa a secretar o hormônio progesterona. Ao longo dos dias, esse corpo lúteo vai definhando, ele leva 14 dias para definhar e quando ele acaba morrendo, ele para de produzir progesterona e ocorre a menstruação. O eixo de controle hormonal é muito parecido com aquele que a gente acabou de ver para o testículo. A coisa toda começa lá no hipotálamo com a produção de GnRH, que age na hipófise liberando FSH. E adivinhem o que é que faz o FSH, o hormônio folículo estimulante? Ele vai estimular o crescimento do folículo ovariano. E o folículo ovariano então vai começar a produzir um hormônio chamado estrogênio. O estrogênio tem um papel particularmente importante no ciclo menstrual porque ele promove o crescimento, o desenvolvimento do endométrio. O endométrio é aquela camada mais interna do útero e é muito importante que ele esteja bem desenvolvido no caso da fecundação para que o embrião possa se implantar de maneira adequada no útero. Quando esse endométrio está desenvolvido, a hipófise libera um pico de LH, hormônio luteinizante, que vai promover a ovulação e a transformação do folículo ovariano em corpo lúteo. O corpo lúteo, então, vai produzir um hormônio chamado progesterona. Presta atenção no nome. Pro, a favor, gesterona, a favor da gestação.
Mas como assim a favor da gestação? A progesterona é um hormônio que mantém o endométrio no lugar. Ela impede a menstruação, garantindo que o endométrio fique lá no canto dele sem ser eliminado. Se não houvesse progesterona, esse endométrio ia descamar e ia ser eliminado, como acontece durante a menstruação. Agora imagine se houvesse um embrião implantado nesse endométrio e ele fosse descamado e jogado fora. A progesterona impede que isso aconteça, favorecendo a gestação. Por isso, enquanto o corpo lúteo está lá, ativo, produzindo progesterona, o endométrio fica no lugar e essa progesterona inibe o FSH e o LH por feedback negativo. Mas o corpo lúteo não dura para sempre. Ele vai definhando ao longo de 2 semanas. E conforme ele definha, a produção de progesterona vai caindo, até chegar num ponto que não existe progesterona o bastante para manter o endométrio no lugar. E é nesse momento que ocorre a menstruação e o ciclo se fecha. Esse ciclo menstrual dura em média 28 dias, mas isso não acontece com todas as pessoas. Algumas pessoas têm um ciclo um pouco maior, outras têm um ciclo um pouco menor, e isso é completamente normal. Então vamos dar uma olhada aqui nesse gráfico representando um ciclo de 28 dias que resume tudo o que a gente viu. No começo existe um aumento na FSH, o hormônio folículo estimulante, que estimula o folículo ovariano a crescer. Próximo do 14º dia vai ocorrer aquele pico de LH, hormônio luteinizante, e no 14º dia ocorre a ovulação. Dali para frente, o corpo lúteo é formado e ele começa a produzir a progesterona, que aumenta a concentração e vai diminuindo no final do ciclo. O que acontece com o endométrio? No começo, durante a fase proliferativa, ele vai se proliferando com o aumento, acompanhando o aumento de estrogênio. Você vê aqui que ele vai aumentando o endométrio. Chegou no 14º dia, ele mantém por conta da progesterona e no final diminui por conta da menstruação. Mas espera um pouco, se é o corpo lúteo que produz a progesterona e ele definha em 2 semanas, como é que a gestação dura 9 meses? Durante a gravidez, a placenta produz um hormônio chamado HCG, gonadotrofina coriônica humana. O papel do HCG é justamente manter o corpo lúteo vivo, funcionando e produzindo progesterona. Os testes de gravidez, incluindo aqueles de farmácia e os de laboratório, são testes que detectam a presença de HCG no sangue ou na urina. E os anticoncepcionais, como é que eles funcionam? Os medicamentos anticoncepcionais são análogos ao estrogênio. Conforme a pessoa toma aquilo todo dia, ela mantém sempre elevadas as concentrações de estrogênio, inibindo por feedback negativo a liberação dos hormônios da hipófise. Mas preste muita atenção, apesar de inibir a gravidez, esses medicamentos não previnem DST. Nada substitui a camisinha. É isso aí, galerinha! Hoje a gente aprendeu sobre o sistema reprodutor masculino e feminino. Eu sou o Professor Guerra, tô com você rumo ao topo do Enem e até a próxima. E aí, meus queridos, o que vocês acharam do vídeo? Deixa teu like aqui, deixa teu comentário. O que tu acha do nome do meu filho? Vai ser o Edu, do Mundo Edu?